O clima tá sinistro, e o céu vermelho fogo já avisa que a cidade virou uma frigideira gigante. A temperatura bateu a casa dos 52 graus mortais, derretendo o asfalto e transformando tudo num forno absurdo. Qualquer pessoa com juízo fugiu dessa rua fervendo, deixando a rodovia num deserto fantasma assustador. Mas sempre sobra pro peão da obra, que precisa continuar ralando e batendo laje, mesmo com esse alerta de apocalipse. O bagulho tá tão insano que até os insetos valentes da região estão caindo duros e fritando no chão quente. Essa equipe da construtora está testando o limite da sobrevivência humana embaixo desse sol cruel e escaldante. A única salvação desse grupo de peões é um ventilador industrial gigante que gira na força do ódio. Sem essa máquina espalhando um ventinho safado, os caras teriam entrado em combustão espontânea no exato mesmo segundo. Os coletes de resfriamento da equipe estão quase derretendo no peito, e o cansaço já domina a mente de todo mundo. O chefe da obra fica mofando dentro do caminhão, checando o celular toda hora, rezando por uma folga divina. Mas para a tristeza geral da nação, os engravatados gananciosos não cancelaram o turno de jeito nenhum. A chefia maior ignorou o perigo real, obrigando essa turma suada a continuar cavando buraco no meio desse castigo. Um dos guerreiros de capacete resmunga sem parar, limpando o rosto que parece uma torneira aberta de tanto suor pingando. O cara olha pro alto reclamando dessa covardia climática, sem saber o que espera no fundo da terra. Sem opção de fuga, o trabalhador agarra o cabo da ferramenta e afunda no solo duro dessa cidade esquecida. A poeira sobe pesada enquanto a lâmina da pá corta a terra escaldante num esforço que machuca o corpo todo ali. A rotina desgastante segue o fluxo, até que a pá de metal acerta um obstáculo muito sólido escondido debaixo daquele chão. O impacto faz a mão do peão tremer inteira, sinalizando que eles acabaram de cavar no lugar errado. O pedreiro curioso abaixa e remove a terra, achando uma pedra lisa e bizarra que não parece coisa desse nosso mundo normal. Aquele pedregulho esquisito esconde um segredo tenebroso que vai transformar esse dia num inferno. O trabalhador levanta o pedregulho bizarro na altura do rosto, tentando entender o que é aquilo. O parceiro dele chega junto e nota 2 buracos muito esquisitos marcados bem no meio da superfície daquela rocha lisa. Quanto mais os dois encaram aquele pedaço de pedra suja, mais o formato ganha os traços macabros de uma cara humana. O peão logo solta que a parada tem os buracos vazios do rosto de um esqueleto encarando a alma dele. A curiosidade vira um desespero puro quando a rocha macabra dá um estalo bizarro de arrepiar a espinha. A estrutura do pedregulho começa a rachar e abrir na frente dos olhos da dupla, mostrando que o pesadelo acordou. O susto bate forte, mandando os dois peões aos gritos de puro pavor, largando aquela bomba relógio no asfalto quente. Eles pulam para trás completamente apavorados, sem acreditar na bizarrice que acharam naquele buraco. Esse escândalo todo acaba chamando a atenção do mestre de obras que assiste a cena do seu caminhão. O chefe logo grita, pedindo para a equipe sair do sol antes que o calor derreta a cabeça deles, esquecendo a pedra lá. O encarregado suado, encostado no vidro do caminhão, solta os cachorros na equipe assustada. O cara manda todo mundo parar de agir igual maluco e procurar uma sombra ligeiro antes que o sol frite o miolo deles de vez. A dupla de peões decide acatar a ordem do patrão e vira as costas para aquela rocha esquisita no chão. Eles saem andando meio atordoados, tentando convencer a própria mente que o calor extremo causou uma alucinação. Só que o bagulho estava muito vivo e esperando o momento certo para agir. Assim que os caras viram de costas, um monte de tentáculos vermelhos nojentos começa a rasgar a base daquele pedregulho de um jeito cabuloso. A casca dura quebra inteira, revelando um monstrão parasita horroroso, saindo das profundezas. O bicho tem um rosto escuro vazio e fica se arrastando pelo asfalto derretido com aquelas garras de carne prontas para o bote. Em outra parte dessa cidade fervento, nosso guerreiro motoboy acelera sua lambreta tentando salvar o ganha-pão. O coitado sua frio pedindo desculpas no celular para acalmar um cliente estressado que está cobrando a comida. O nosso entregador segue sofrendo naquele calor insuportável, com o suor escorrendo pelo rosto cansado dentro do capacete. Ele tenta avisar o cliente folgado que o atraso na entrega é culpa do trânsito. Para piorar a vida do malandro, ele dá de cara com um bloqueio chato de obras bem no meio da pista vazia.
O coitado lamenta a sorte ruim, sabendo que essa placa de desvio vai complicar ainda mais o seu dia. Na maior humildade, ele encosta perto do caminhão e manda um aceno pedindo passagem para o encarregado da obra. Ele joga real falando que está muito atrasado e precisa apenas de uma brecha para seguir. O mestre de obras entende a correria do rapaz e libera o acesso sem criar problemas. O chefe ainda comenta que ralar fazendo entregas debaixo desse sol derretendo o juízo não é diversão para ninguém ali. O motoboy concorda dizendo que a vida não tá fácil para ninguém e acelera a lambreta. Só que o vacilo foi gigante, ele passa do lado do parasita feioso no chão, sem notar o perigo mortal rondando sua canela. O bicho asqueroso aproveita o vacilo grandão do motoca e joga os tentáculos vermelhos direto na barra da calça dele. O parasita nojento sobe rasgando pelo tecido, sem fazer um pingo de barulho para não chamar a atenção. Vivendo na ignorância total do perigo colado nele, o malandro da entrega grita um agradecimento alto para os peões da obra. Ele acelera a motoca vazado, cortando o asfalto quente, rumo ao próximo destino sem olhar para trás. O encarregado fica só de olho no rapaz passando rápido pelo vidro do caminhão. Só que a visão do velho foca num detalhe macabro crescendo bem na nuca do entregador, um calombo feio e musculoso pulando para fora da pele. O bagulho alienígena toma conta do cangote do moleque numa velocidade absurda. Uma massa de carne nojenta e pulsante abraça a pele debaixo do capacete, se preparando para dominar o juízo do pobre rapaz por inteiro. A feição do mestre de obras derrete na mesma hora, trocando a braveza por um pavor puro. O coroa regala os dois olhos travado no banco do veículo, gelado de medo vendo aquele monstrengo pegar carona fatal na motoca. O chefe da obra vê a moto sumindo na pista quente e acha que tá ficando maluco. Ele bota a culpa no sol rachando na cabeça dele, ignorando totalmente que o perigo letal e bizarro acabou de passar ali. A metrópole inteira continua torrando sem piedade debaixo daquele céu vermelho, sangue sinistro. O termômetro na cidade bate assustadores 52 graus mortais no meio da tarde, fritando geral. A rua vira um forno impossível de caminhar e todo mundo que tem um pingo de noção corre para fugir do asfalto. A galera se joga para dentro das estações do metrô buscando qualquer abrigo gelado e salvo. O povo segue as placas brilhantes apontando o caminho da salvação na temida linha 10 do subterrâneo. A esperança da rapaziada é encontrar um refresco milagroso longe daquele sol perverso e castigador. Mas o refúgio virou uma lata de sardinha gigante e o clima lá no fundo tá sufocante demais. O mar de gente amontoada suando sem parar transforma a plataforma numa armadilha claustrofóbica e sufocante. O vagão do metrô virou uma panela de pressão absurda com a galera toda imprensada e pingando suor. O povo reclama alto demais que o ar-condicionado foi pro beleléu e tá muito quente para aguentar até a parada. Tem malandro apelando até para aquele ventilador de mão fraquinho, tentando salvar a própria pele desse calorão no meio desse inferno e da confusão toda. O nosso herói Lincoln aparece segurando firme na barra. O moleque engravatado tá ensopado de suor com o crachá da firma pendurado no pescoço, mas a feição dele segue fria. Lincoln domina a arte de não transparecer nenhum desespero no meio de todo esse caos pesado. O sofrimento no vagão abafado ganha uma pausa rápida quando o celular no bolso dele começa a vibrar loucamente. Ele puxa o aparelho rápido e vê que a sua coroa tá ligando bem no meio dessa volta, terrível para casa. Atendendo a ligação com aquela velha calma de sempre, Lincoln avisa a mãe que tá a caminho do barraco deles. O rapaz solta a boa notícia confirmando que encerrou o tal aviso prévio e tá livre da escravidão lá. Lincoln tranquiliza a coroa na linha dizendo que não precisa esquentar a cabeça com nada. Agora ele avisa que o esquema da mudança já tá todo no jeito e bem organizado para eles vazarem desse calor absurdo. O moleque dá a letra de que pesquisou bastante sobre o destino novo deles antes de fechar o negócio. Ele conta que o clima no outro canto é muito mais agradável e não vão mais sofrer com esse sol derretendo tudo. Com o suor pingando do rosto cansado, o nosso herói solta um suspiro de alívio puro no telefone. Ele joga o papo de que depois desse dia de hoje a tortura na firma acaba e a vida deles vai mudar para muito melhor.
Só que a maré mansa do Lincoln dura pouco, e o universo manda um aviso esquisito na mesma hora. O cadarço do sapato social arrebenta do nada bem no meio do vagão, e ele já saca na mente que isso dá um azar gigante. A coroa fica chamando no aparelho sem entender o silêncio repentino do filho no meio da multidão. O moleque força aquele sorriso amarelo de cria para disfarçar o pavor e confirma que tá tudo bem tranquilo na área. O trem lotado finalmente encosta na plataforma debaixo daquele céu vermelho cabuloso de fim de mundo. O aviso sonoro ecoa pelo lugar, confirmando que a condução chegou no destino certo para o nosso herói Lincoln. A voz eletrônica manda o clássico aviso para a rapaziada tomar cuidado com o fechamento automático das portas. Lincoln consegue pular fora da lata de sardinha bem na hora que o metal tranca tudo com muita força. Mas o alívio de sair do vagão dura pouquíssimo tempo. O moleque dá de cara com um formigueiro humano entupindo a escada inteira, que dá acesso aos prédios comerciais, rolando uma fofoca alta e muito empurra-empurra. O nosso Lincoln gela a espinha e sua frio encarando aquele mar de gente suada, bloqueando totalmente a passagem. O malandro percebe na hora que não existe a menor condição física de passar espremido naquele caos todo. Sem tempo para perder nessa confusão humana e precisando bater o ponto logo, o engravatado toma uma decisão corajosa e desesperada. Ele resolve encarar o calor absurdo do asfalto indo pelo caminho da superfície. O guerreiro pisa fundo no chão quente e coloca o paletó chique cobrindo a própria cabeça para tentar fugir daquele sol castigador. Lincoln acelera os passos pingando suor para chegar na firma antes de derreter. O nosso moleque Lincoln corre feito um desesperado no meio da rua, fervendo, xingando mentalmente aquele calor desgraçado. A cidade parece uma churrasqueira ligada no máximo e ele quase bota os bofes para fora ali. Com o terno cobrindo a cabeça, o Lincoln respira um pouco mais aliviado, sacando que conseguiu chegar no horário do trampo. Só que o alívio some rapidão quando escuta uma buzina nervosa buzinando bem no ouvido dele. Um motoboy completamente estressado vem rasgando o asfalto, pedindo passagem aos gritos e avisando que está no atraso. Nosso herói dá um pulo de mestre para o lado, escapando de ser atropelado por um tris no meio da pista. Depois de quase virar a estampa de pneu no asfalto quente, o Lincoln para um segundo para recuperar o fôlego perdido. O moleque está pingando suor de cima a baixo, agradecendo aos céus por continuar vivo nesse dia doido. Lincoln arruma a gravata suada no pescoço e pede aos céus apenas um dia normal e tranquilo na firma. O moleque só quer bater o ponto e vazar sem arrumar mais nenhuma confusão nesse calor infernal de hoje ali. Mas a paz do rapaz vai direto pro ralo quando ele levanta a cabeça na escadaria do prédio. O olho do garoto foca numa figura muito indesejada, esperando no topo do degrau para estragar totalmente o clima geral. Um sujeito com a cara embriagada segura uma garrafa de vidro no alto da escada bloqueando a passagem. É o coroa folgado cobrando atenção, avisando com a maior cara de pau que o nosso herói está bem atrasado. O pinguço desce os batentes cambaleando na maior falta de postura para encontrar com o garoto no meio do trajeto. O velho não demonstra o menor pingo de vergonha na cara nessa cobrança abusiva e muito chata. O nosso moleque segura a fúria dentro do peito e o olhar entrega o nojo completo por essa situação miserável. A paciência do Lincoln evaporou no solão e aturar esse pai caloteiro é o pior castigo imaginável. O coroa folgado e ceboso segura a garrafa de bebida e encara o nosso herói de cima para baixo com um sorriso cínico. O malandro pinguço cobra o dinheiro do garoto na maior cara de pau, sem um pingo de vergonha. O olhar do Lincoln foca na figura patética do próprio pai, e uma fúria sombria começa a ferver no fundo da alma dele. A pressão sobe na hora, puxando memórias antigas que machucam demais o nosso garoto. A lembrança joga a mente do Lincoln para o passado triste, onde esse mesmo coroa covarde levantava a mão pesada na maldade. O trauma de criança bate forte, mostrando que o terror em casa era rotina pesada. Mas o nosso Lincoln é um guerreiro treinado na arte de engolir sapo e travar a emoção. Ele cerra os dentes no meio daquele calor absurdo e amarra a raiva no peito para não fazer uma grande loucura ali. O suor pinga no rosto do engravatado enquanto ele trava a respiração tentando manter a sanidade no lugar.
O garoto sabe que perder o controle com esse coroa agora só vai piorar muito o pesadelo de hoje. Com a feição mais fria e calculista desse mundo inteiro, o moleque encara o pai abusivo sem piscar. A postura dele é de um verdadeiro bloco de gelo no meio da rua quente, escondendo todo aquele ódio. O velho caloteiro dá aquela risadinha debochada achando que ainda bota terror no filho crescido. O pinguço estica a mão suja cobrando a grana para financiar a farra, achando que é o dono do pedaço todo. Cansado de render assunto com essa figura amarga e querendo encerrar o drama logo de uma vez, Lincoln puxa a carteira do bolso. Ele tira um bolo de notas suadas, só para afastar a praga do caminho dele. O garoto entrega o dinheiro vivo, avisando que essa é a última vez que o coroa vê a cor do salário dele. O recado vai reto, mandando o velho caloteiro sumir para bem longe da mãe dele de hoje em diante. Lincoln dá as costas para o passado sombrio e caminha pelo asfalto derretido, rumo ao prédio da firma. O coroa vira a garrafa na boca celebrando a vitória fácil, enquanto o apocalipse aguarda o garotão. O pinguço levanta o dinheiro no alto, celebrando o lucro fácil na pura malandragem. O velho vira as costas e vai embora cambaleando na rua, pronto para torrar cada centavo suado do moleque na maior bebedeira. O nosso guerreiro Lincoln ignora o velho sumindo no horizonte e foca na própria sobrevivência. Ele caminha pelo asfalto fervendo e entra no saguão espaçoso tentando fugir daquele sol derretendo a mente dele. No exato momento, aquele entregador apressado da lambreta cruza a mesma porta segurando uma sacola de comida. O motoboy segue na correria ignorando a anomalia bizarra grudada no próprio cangote dele ali. O saguão do prédio é um refresco bem gelado comparado com o clima apocalíptico lá fora. O motoboy respira aliviado e grita o número do pedido tentando fechar essa entrega trabalhosa o mais rápido possível. Mas a paz do entregador acaba num piscar de olhos quando o cliente estressado começa a reclamar do serviço. O engravatado chato grita dizendo que a sua comida fresquinha chegou totalmente morna na entrega. O cliente folgado perde a linha e aponta o dedo na cara do trabalhador sem o menor respeito. O cara humilha o entregador gritando que pilotar moto no sol quente é a única coisa que um fracassado consegue fazer. O motoboy abaixa a cabeça pedindo 1000 desculpas tentando salvar a avaliação no aplicativo suado. Enquanto essa treta injusta rola solta no meio do saguão, o Lincoln passa pela roleta do prédio na maior calma. O nosso garoto bate o olho na confusão e logo reconhece o piloto apressado que quase atropelou ele na rua agorinha. O Lincoln saca na mesma hora a covardia e o tamanho da humilhação que o trabalhador passa. Mesmo vendo o desespero do rapaz implorando por clemência por causa do filho pequeno, o Lincoln trava no lugar. A energia do nosso engravatado está no vermelho e a cabeça dele só pensa em marcar o ponto final. Com aquele olhar gelado e cansado de quem já apanhou muito da vida, ele decide focar apenas no seu próprio rumo. O garoto escolhe abaixar a cabeça e ignorar o show de horrores do cliente para evitar problema. O cliente amargurado dobra a aposta na maldade, ameaçando jogar a pior avaliação no aplicativo do motoboy. O ricaço quer destruir o ganha-pão do malandro só porque o macarrão bacana perdeu um pouco da temperatura. Entrando em pânico absoluto, o entregador levanta as 2 mãos para cima, implorando misericórdia. O guerreiro do asfalto engole todo o orgulho e chora, falando que tem uma criança pequena precisando do leite em casa. O nosso Lincoln caminha de fininho bem na frente da confusão toda, tentando fingir que não é com ele. O garoto bota na cabeça que só quer bater o ponto final e sumir desse trampo miserável sem virar nenhum herói hoje. Assistindo o ricaço pisar no trabalhador, o engravatado repete para si mesmo que hoje é o último dia no escritório. Ele tenta seguir o baile de cabeça baixa, ignorando o show de horrores que mancha aquele lobby chique. Mas o entregador continua de joelhos, chorando e implorando no chão frio, apelando pela sobrevivência do filho pequeno. Ouvir o desespero de um pai machuca uma ferida muito antiga no coração do nosso moleque Lincoln. Aquela tristeza aperta a mente do nosso garoto e ele desiste de fugir do problema, quebrando a própria regra de ouro. O instinto fala mais forte e o guerreiro para no meio do saguão virando para confrontar a injustiça. Ele bota a cara e questiona o engravatado folgado, perguntando se essa humilhação inteira não passou dos limites faz tempo. O moleque resolve peitar o ricaço mal educado em defesa daquele motoboy humilhado no chão.
Só que o Lincoln não consegue terminar a frase de efeito, paralisando inteiro no mesmo segundo. Um frio sinistro desce rasgando pela espinha do nosso herói, avisando que tem um perigo bizarro e mortal invadindo o pedaço. O olhar do nosso protagonista cruza com o entregador agachado e o susto bate pesado demais na mente. O rosto do motoqueiro está retorcendo num sorriso macabro e bizarro cheio de dentes afiados, mostrando a pior loucura. O globo ocular do rapaz acende naquele vermelho infernal e demoníaco, mostrando que a mutação chegou cobrando caro. Aquele calombo parasita do pescoço pulsa violento, dominando totalmente a sanidade do pobre trabalhador. O calombo de carne bizarro nas costas do rapaz começa a inchar e pulsar numa velocidade assustadora demais. Aquela massa alienígena nojenta cresce rasgando a pele do coitado, fazendo um barulho gosmento e muito macabro. Aquele ricaço arrogante que estava xingando o trabalhador trava o maxilar sem entender nada do que está rolando. Ele foca o olhar naquele inchaço bizarro nas costas do entregador e toda a sua valentia some na mesma hora. A pressão da mutação atinge o limite máximo e aquela bola de carne estoura, espalhando uma sujeira brutal. Uma explosão avermelhada de sangue e gosma voa para todo lado, inaugurando o terror absoluto no saguão do prédio. Os frequentadores do lugar viram testemunhas de um verdadeiro pesadelo, ganhando vida no meio do expediente. Todo mundo arregala o globo ocular, em choque paralisante, vendo o pobre motoboy perder a humanidade e virar fera. Nosso guerreiro Lincoln assiste à desgraça de camarote e fica completamente congelado no lugar, sem reação. O engravatado percebe que seu último dia de trabalho virou uma armadilha mortal, onde ninguém está seguro de verdade. O motoqueiro humilhado some de vez e dá lugar para uma besta gigante e muito assustadora feita de sombras. A carcaça da aberração cresce absurdamente no salão, mostrando um monte de tentáculos afiados sedentos por sangue. Os dois olhos vermelhos do monstrão brilham forte no escuro, carregando uma energia maligna de arrepiar. A fera alienígena solta um urro abafado que ecoa nas paredes do saguão chique, avisando que a caçada sangrenta começou. Aquele ricaço folgado que se achava o dono do mundo vira o primeiro alvo da fera imensa. A sombra macabra cresce cobrindo o corpo do engravatado medroso, deixando claro que o dinheiro não compra salvação nesse apocalipse. O bagulho fica louco de vez, mostrando a forma bizarra da fera cheia de rostos feios e tentáculos. O monstro gigante toma o saguão inteiro de assalto, deixando a galera toda paralisada, soltando aquele xingamento pesado. O nosso moleque Lincoln encara a cara da morte, lamentando a sorte ruim do dia. O garoto só queria fechar o aviso prévio na paz, mas acaba de cara com os olhos vermelhos, perguntando se toda essa parada é sério mesmo. O mano Lincoln assiste a cena bizarra, completamente paralisado no mesmo lugar, sem conseguir mover um músculo sequer. O nosso garoto engole seco, percebendo que o apocalipse acabou de chegar com o pé na porta no trampo. O monstrão gigante não perde nenhum segundo do seu tempo e já manda uma mordida fatal no engravatado folgado. A fera arranca a cabeça do ricaço arrogante num golpe sujo que espalha sangue por todo aquele saguão. A sombra da besta gigante fica manchada com a sujeira da sua primeira vítima, enquanto os olhos vermelhos brilham. O clima de terror verdadeiro toma conta do pedaço, mostrando que não existe salvação para o ricaço. A rapaziada que sobrou assiste essa carnificina de camarote e o pavor destrói a mente da turma inteira na hora. Um sujeito de óculos arregala o globo ocular tremendo na base, sem acreditar no tamanho da desgraça. O corpo sem cabeça do engravatado tomba no piso chique. E o pesadelo fica muito pior quando a fera solta a voz. O bicho bizarro começa a resmungar num tom assustador e a galera congela, notando que a praga fala. No meio daquele pânico dominando geral, sempre tem um maluco iludido que perde a noção de todo o perigo da vida. Um funcionário solta uma risada nervosa, achando que essa carnificina toda é somente uma pegadinha. O otário engravatado aponta o dedo para a besta assassina e pergunta alto se aquilo é uma encenação para a câmera. O cara acha de verdade que está participando de um programa de humor bem no meio do apocalipse feio.
Mas o monstrão sinistro não tem nenhum senso de humor e decide cortar o barato do piadista na mesma velocidade. A fera joga uma máscara parasita nojenta direto na cara do sujeito iludido, calando a boca dele na hora. O bicho gosmento gruda com muita violência no rosto do cara e o sangue voa sujando o piso da recepção chique ali. O coitado cai na realidade dura, sentindo a dor brutal enquanto os tentáculos nojentos invadem sua mente. O humorista de Araque despenca no chão, gritando na pior agonia possível com a praga devorando a sua vida de vez. Nosso parceiro Lincoln saca na mesma hora que ninguém vai sair desse saguão com vida se não ralar peito. O nosso guerreiro Lincoln pisa para trás sentindo o pavor tomar conta do corpo todo. O entregador mutante continua estalando os ossos e crescendo na frente dele, mostrando que o pior ainda está por vir. Suando frio e com os olhos arregalados, o engomadinho saca que a situação fugiu do controle de vez. O Lincoln percebe que aquela besta das sombras não vai deixar nenhum ser humano sair do lobby com vida. O bicho assustador continua rasgando o próprio corpo e tomando mais espaço na recepção. O nosso garoto vai recuando devagarinho, tentando calcular qual vai ser a rota de fuga menos arriscada nesse caos. De repente, a fera sinistra decide inovar no ataque covarde e lança uma nuvem de parasitas voadores para o alto. Essa praga parece um enxame de gafanhotos com muita fome de cérebro pronto para devorar geral. A galera no lobby perde qualquer pingo de razão que ainda sobrava e entra no modo de sobrevivência animal. O desespero domina geral e os engravatados correm sem rumo, esbarrando em tudo querendo a saída. Os gritos de puro terror ecoam nas paredes chiques do salão, enquanto a manada foge tropeçando na própria perna. Os bichos voadores cortam o ar numa velocidade absurda, focados em grudar nas vítimas ali. Uma dessas máscaras do mal escolhe a dedo o alvo perfeito e vai voando direto na direção de uma mulher do escritório. Ela percebe a ameaça vindo do alto e gela a espinha sabendo que não vai dar para correr. A secretária esperta joga a isca maldosa e procura qualquer otário por perto para servir de escudo humano. O olhar de desespero dela bate direto no segurança grandão que está todo suado fugindo ali do lado. Fazendo o melhor teatro de donzela em defesa do mundo, a mulher agarra o braço do segurança com muita força. Ela chora pedindo socorro e promete dever a própria vida para o valentão se ele salvar a pele dela. O segurança abobado cai nesse conto do vigário na mesma hora e ganha um sorriso de herói confiante no rosto. O cara deixa a vaidade falar mais alto e decide peitar o monstro para impressionar a gatinha. O segurança grandão compra o caô da gata na mesma hora e pede para ela correr. Ele afasta um dos bichos feiosos com a mão e manda a pose de herói pronto para segurar o tranco e defender a sua donzela ali. Mas a mulher é a própria cobra criada e dá no pé no mesmo segundo que se solta. A Falciane foge vazada, soltando aquele sorriso cínico de vilã e zombando muito da burrice do segurança bobão que ficou para trás. Aquele parasita asqueroso bate no chão do salão fazendo aquele barulho gosmento e horrível. O brutamontes do saguão ainda tenta manter a postura de machão valente e encara a ameaça jurando salvar a donzela. Só que a marra do valentão desaba na mesma hora quando uma onda pesada de pavor invade a mente dele. O cara percebe o tamanho do erro que cometeu e nota que a coragem cega não vai adiantar nada contra a praga. Suando no nervosismo puro, o segurança tenta arrumar uma solução ligeira para o vacilo que deu. Ele vira a cara para o lado e grita desesperado, cobrando algum funcionário para procurar uma arma na recepção chique. Mas nem dá tempo de armar a defesa e o destino cobra o preço daquela burrice gigantesca logo ali. Um parasita cabuloso voa rasgando o ar direto na nuca dele e crava os tentáculos na carne com um estrondo feio. O bicho encrava feio na pele do rapaz, causando uma agonia mortal que domina o corpo dele inteiro. O grandalhão perde totalmente a compostura e manda um grito doloroso no ar, mostrando que o pesadelo tomou conta. A humanidade do segurança derrete no meio daquela confusão brutal enquanto a dor castiga ele ali. Os olhos dele acendem num tom vermelho demoníaco, revelando que a mutação alienígena já invadiu todo o cérebro. O resto da galera fujona do salão percebe a contaminação terrível rolando e foge para muito longe. Os medrosos recuam da área apontando a criatura bizarra fincada e mastigando a nuca do brutamonte sem piedade.
Desesperado com a carne rasgando, o segurança levanta a mão tentando implorar por uma ajuda aos prantos. O nosso parceiro Lincoln observa toda a tristeza de longe, muito horrorizado com esse pesadelo rolando solto. A galera covarde que sobrou no saguão grita sem parar para o nosso herói Lincoln largar o segurança inútil para trás. A turma do escritório quer salvar a própria pele e deixar o grandão virar lanche de fera. Mas o nosso Lincoln tem instinto de guerreiro e decide que não vai ficar parado assistindo outra tragédia rolar solta. Ele trava o maxilar com muita raiva e bota a mão na massa para arrancar aquela sujeira. O garoto valente agarra o parasita nojento com as duas mãos e puxa a praga do pescoço do segurança na força bruta. A gosma espalha para todo lado num banho sujo, enquanto ele tenta livrar o cara do perigo. Com o rosto todo suado e manchado pela sujeira da batalha, o nosso engravatado encara a nojeira que sobrou na mão. Ele bota toda a força do ódio no braço, lutando para afastar o bicho feio do colega ferido. Só que o bicho escorregadio é muito liso e consegue deslizar por entre os dedos do nosso herói num movimento rápido. A praga alienígena solta a carcaça e deixa umas raízes nojentas fincadas fundo na carne. A raiz da praga penetra rasgando as veias do segurança, causando um estrago profundo na pele machucada do grandão. O ferimento aberto começa a pulsar uma energia sinistra misturando a gosma com a nova mutação. O veneno bate forte no sistema e o segurança solta um berro ensurdecedor de dor que treme as paredes da recepção. O olhar do malandro fica vermelho fogo, revelando que a fera monstruosa acordou de verdade. A turma covarde do escritório grita para o nosso Lincoln largar o segurança para trás e salvar a própria pele. Os engravatados arrogantes berram que o grandão é só um guarda inútil e não vale o esforço de ninguém ali. Ouvir esse desprezo absoluto machuca fundo o orgulho do Brutamontes caído no piso. A raiva explode na mente dele, alimentando a mutação asquerosa, e os olhos brilham naquele vermelho demoníaco, cobrando todo o respeito. O corpo do segurança incha, virando uma montanha bizarra de músculos rasgados e tentáculos perigosos. A fera cresce, repetindo a ofensa num tom macabro e sombrio, pronta para amassar qualquer um que olhe ela de cima. A voz macabra do segurança ecoa pesada, avisando que vai amassar cruelmente todo mundo que esnobou a cara dele. O ódio mortal tomou conta da mente do Brutamontes, virando o combustível puro dessa aberração assassina. O nosso moleque Lincoln fica paradão encarando aquela montanha de carne rasgada. O tamanho da encrenca só cresce e o herói percebe que não dá mais para tentar salvar o cara. Enquanto isso, as pessoas ao redor tentam fugir desesperadas daquela cena bizarra. O bicho bizarro continua balbuciando as ameaças sinistras, prometendo despachar todos os vacilões para a cova fria. A humanidade do grandalhão já foi pro ralo faz tempo, sobrando só o puro suco da vingança. O monstro gigante abaixa a carcaça asquerosa, fixando o olhar diabólico no nosso guerreiro engravatado. O clima fica mais pesado que chumbo e o suor gelado escorre pelo rosto do herói, calculando o perigo. A criatura repete o papo furado, querendo cobrar respeito na base da porrada cega e da chacina generalizada. Lincoln engole em seco e entende que ficar parado escutando o sermão de alienígena vai custar a vida. O rosto do segurança virou um sorriso macabro e sanguinário, capaz de traumatizar o cara mais durão da metrópole. O formato da cabeça rasgada bota terror no coração de qualquer vivente preso naquele pedaço ali. Os olhos da fera brilham no escuro, carregando o veneno puro dessa mutação medonha, pronta para devorar o prato principal. O grandão agora é somente uma besta descontrolada, caçando a carne fresca dos engravatados. A bocarra gigante se abre, mostrando os dentes afiados daquele pesadelo que antes usava o uniforme do trampo. O sorriso diabólico da fera entrega totalmente as péssimas intenções contra quem sobrou no recinto. Com os ânimos no limite extremo, o monstrão solta um rugido brutal que quebra o vidro das janelas chiques do lobby. O estrondo sacode a poeira e avisa que a caçada sangrenta começou valendo a vida dos fujões. Lincoln pisa no acelerador das pernas, gritando forte para todo mundo ralar peito dali o mais rápido possível. A multidão apavorada corre tropeçando nas próprias canelas, tentando escapar das garras afiadas da besta. O monstro gigante não perde tempo.
e já pega o primeiro infeliz pelo pescoço, espalhando o terror na firma. A galera fujona tropeça na própria perna, gritando socorro enquanto a fera amassa quem ficou. O saguão chique virou um formigueiro humano com todo mundo correndo sem olhar para trás no puro desespero. O banho de sujeira rola solto no piso da recepção, marcando o fim da paz na vida dessa rapaziada. O nosso guerreiro Lincoln trava o maxilar e foca na sobrevivência no meio dessa bagunça generalizada. O moleque pensa rápido e joga a carta de se misturar no meio da multidão para tentar sair dali ileso. Ele passa raspando por baixo daquela sombra macabra da fera, desviando dos tentáculos na maior agilidade do mundo. O garoto bota as canelas para funcionar, cortando caminho pelo povo apavorado buscando a saída. Aquela secretária dissimulada pisa fundo no salto alto e corre desesperada na direção dos elevadores. A malandra grita pedindo para segurarem a porta e consegue uma vaguinha no aperto da lata de metal. Lincoln chega rasgando no último segundo e consegue entrar espremido no meio daquela caixa lotada de gente. A porta de metal fecha na mesma hora, trancando todo mundo ali dentro, longe das garras da fera. Mas o alívio dura muito pouco quando o painel digital começa a apitar forte, avisando que tem problema grave. O peso do formigueiro humano ativou o sensor de carga máxima do elevador, paralisando a viagem. O alerta vermelho pisca no teto, mostrando que tem 11 sobreviventes dividindo o mesmo ar num espaço pequeno. O sistema eletrônico acusa o peso extra e recusa subir enquanto a contagem não bater o limite. O desespero volta com força total e a galera começa a gritar que alguém precisa vazar dali urgente. O povo preso na caixa metálica soa frio, sabendo que o monstrão gigante está do outro lado destruindo tudo. O clima de camaradagem foi direto pro lixo, e o egoísmo humano toma conta daquele elevador apertado. Ninguém quer abrir mão do lugar seguro, sobrando pro nosso valente Lincoln tomar a atitude mais difícil. A falsa mete o maior caô na cara dura, chorando lágrimas falsas e jurando que tem um filhotinho esperando em casa. A galera da caixa de metal engole essa mentira lavada sem nem questionar a índole da malandra. Vendo o choro falso e a gritaria insuportável no recinto apertado, o nosso guerreiro Lincoln abraça o prejuízo grandão. O moleque valente faz o sacrifício supremo pisando de volta no corredor cheio de perigo. Ele pula no asfalto quente e afasta os bichos cascudos com chutes certeiros para limpar a área do embarque. A loira dissimulada ganha a vaga de ouro e solta um sorriso diabólico zombando muito do herói lá fora. As portas pesadas de aço começam a fechar na maior lentidão do mundo, separando o nosso herói do refúgio milagroso. A malandra diz um tchau cínico mexendo os lábios, enquanto a caixa de metal desce pelo fosso ali. O engravatado encara a chapa de aço fria e percebe que foi deixado totalmente para trás nessa bagunça generalizada. Lincoln fica plantado no salão, dominado pelos monstros bizarros, tentando processar essa traição. Ele passa a mão na cabeça suada, amaldiçoando a própria sorte de carregar tanto azar justo no seu último dia de trabalho. O rapaz amarga o arrependimento pesado de ter dado uma de bom samaritano para uma covarde. Mas o tempo de lamentar a burrice cometida dura pouquíssimo, porque a caçada não pode parar nunca no apocalipse. Lincoln engole toda a raiva profunda e muda o foco da mente para a pura instintiva sobrevivência cega. O menino guerreiro gira os calcanhares no piso polido e bota as pernas cansadas para funcionar na velocidade máxima. Ele sabe perfeitamente que virou o prato principal desse bando faminto e rastejante de parasitas. Cortando o corredor escuro numa corrida desesperada pela vida, ele pisa fundo, levantando a poeira que sobrou no chão. O coração frágil bate forte no peito no mesmo compasso acelerado dessa fuga sombria e medonha. Bem, na bota do nosso moleque tem uma nuvem nojenta de monstros voadores e criaturas cascudas rastejando no piso. A praga sombria persegue o engravatado sedenta para arrancar um pedaço bom de carne fresca no trajeto. O nosso herói Lincoln se esconde atrás daquela pilastra grossa, tentando recuperar um pouco do fôlego perdido. O malandro está pingando de suor puro e com o coração saindo pela boca no meio da bagunça mortal. Vendo uma brecha na confusão toda, o engravatado sai em disparada pelo corredor gigante e meio vazio. Ele bota toda a energia nas pernas, sabendo que um vacilo pode transformar ele em lanche rápido daquela praga.
Correndo feito um desesperado pela própria vida, o menino Lincoln lança aquele olhar tenso por cima do ombro. Ele vigia a retaguarda suando frio para ter certeza absoluta de que a sombra macabra ficou para trás. Mas a sorte do nosso guerreiro dura pouquíssimo tempo nesse apocalipse impiedoso do escritório. Um daqueles parasitas cascudos asquerosos aparece na parede rastreando a carne fresca do garoto na maior precisão. Lincoln cola as costas na parede sentindo a textura fria e tenta ficar invisível no meio do salão vazio. O engravatado prende a respiração pesada torcendo muito para a praga alienígena seguir o rumo para longe. Depois de despistar a criatura voadora, o rapaz chega correndo na frente de uma porta enorme de segurança. O plano do nosso herói de fugir daquele caos parece quase completo, só precisando cruzar esse obstáculo. Só que a mente do Lincoln congela num piscar de olhos e as pupilas do malandro dilatam de puro terror na hora. Um pressentimento sombrio domina o corpo dele, avisando que tem algo absurdamente errado naquele lugar. Pelo reflexo do vidro grosso, Lincoln enxerga o tamanho gigante do pesadelo esperando do outro lado. Aquele motoqueiro que virou uma besta cheia de tentáculos afiados aguarda a janta com um sorriso macabro. Para piorar de vez essa situação miserável, um daqueles parasitas malditos salta bem na direção do nosso herói. A máscara nojenta voa cortando o ar, focada em grudar no rosto suado do garoto sem dar aviso nenhum. Pelo reflexo do vidro fica bem claro que o pesadelo tomou conta das ruas lá fora. O monstrão gigante espalha o caos no asfalto aberto, mostrando para o Lincoln que o apocalipse já engoliu a cidade inteira de vez. Escondido no banheiro, o Lincoln trava na janela olhando aquele céu tomado por pragas voadoras. Ele xinga apavorado achando que a cidade inteira foi pro ralo, sem notar o bicho nojento rastejando bem nas suas costas. O parasita nojento não dá aviso e pula da parede direto na nuca do nosso garoto Lincoln. O bicho asqueroso corta o ar do banheiro numa velocidade absurda, querendo fazer a cabeça do moleque de lanchinho da tarde. Mas o instinto de sobrevivência do nosso herói fala mais alto bem na hora do ataque fatal. Lincoln sente aquele arrepio bizarro na espinha e vira o rosto assustado, percebendo que a morte chegou cobrando a conta. Num reflexo puramente animal, o garoto joga o corpo inteiro para o lado, desviando da morte certa. A máscara alienígena passa raspando na orelha dele, errando o alvo e batendo direto no azulejo sujo do banheiro ali. Percebendo que o bicho asqueroso não vai desistir fácil, o Lincoln age na velocidade da luz. A mão do malandro agarra firme o cabo de madeira de um rodo velho que estava encostado na parede, pronto para revidar feio. Com sangue no olho e muita raiva acumulada, o nosso guerreiro desce a madeira sem nenhuma piedade. Ele crava uma paulada brutal e seca em cima da praga voadora, esmagando a ameaça sinistra direto no chão gelado. A carcaça bizarra do monstrinho espalha gosma nojenta pelo piso inteiro, decretando o fim da linha para o parasita. Lincoln respira muito aliviado e solta um palavrão pesado, chocado com o perigo que passou raspando. Tentando acalmar os nervos depois dessa porradaria rápida, nosso moleque guerreiro tem uma ideia. Ele bota a mão no bolso e puxa o celular, querendo dar uma olhada na internet para tentar entender toda essa loucura. Mas a esperança do garoto vai pro ralo no mesmo segundo em que a tela do aparelho acende no escuro. O celular maldito pisca a mensagem avisando que está totalmente fora de área e sem nenhum pingo de sinal de operadora. Lincoln encara a tela apagada, sentindo o peso do mundo desabar nas próprias costas agora. O moleque valente entende que a rede inteira caiu de vez, deixando geral completamente isolado no meio desse apocalipse terrível. Lincoln solta um suspiro cansado, segurando muito firme o pedaço de pau quebrado na sua mão suja. O moleque valente encara a arma improvisada, questionando como a habilidade de resistir a balas vai salvar ele. Depois de respirar fundo para não surtar o moleque, encosta o rosto na porta, abrindo só uma frestinha mínima. Ele bota o olho ali no cantinho para vigiar o movimento no salão e analisar o tamanho da encrenca. A visão do lado de fora é o puro suco do pesadelo, com uma montanha bizarra de corpos mutilados no piso. O sangue humano lava aquele chão, formando um tapete vermelho cabuloso de morte espalhada para todo lado. Observando aquele massacre brutal, o Lincoln trava a mandíbula, confirmando que a desgraça bateu na porta.
O garoto murmura baixinho para si mesmo, percebendo que a situação já passou de todos os limites de vez. O corredor longo e sombrio da firma virou um verdadeiro cenário de filme de terror pesadíssimo hoje. A atmosfera do lugar pesa uma tonelada, avisando para o nosso protagonista que a morte caminha solta no pedaço. O moleque enxerga a silhueta macabra daquela besta gigante, patrulhando a área na maior tranquilidade. A criatura nojenta marca território no salão destruído, esfregando na cara de todos que é o verdadeiro fim. A ficha cai pesado demais, e o herói percebe que não é apenas uma tragédia isolada acontecendo no prédio. O garoto conclui com certeza que o mundo inteiro acabou de colapsar e o apocalipse finalmente começou. Lincoln bate a porta de madeira fazendo um estalo seco e resolve se trancar na segurança daquele banheiro. O nosso parceiro encosta as costas na parede fria e solta outro suspiro profundo tentando não surtar. Mas o garoto não tem tempo para ficar chorando o leite derramado e logo fecha a cara na pura marra braba. O olhar do moleque muda na mesma hora, mostrando que ele está pronto para peitar qualquer diabo de frente. Aceitando a nova realidade insana, o herói ajeita a postura e diz que não tem como fugir desse destino. Lincoln abraça o modo sobrevivência com unhas e dentes, sabendo que só os malandros mais sagazes vão viver. Lincoln cola as costas na parede, tremendo na base, enquanto aquele monstro bizarro de várias cabeças passa do lado dele. O nosso guerreiro prende a respiração, sabendo que a fera está caçando carne fresca. A aberração nojenta vira aqueles rostos deformados na direção do corredor, com os olhos vermelhos brilhando no escuro. A fera gigantesca fareja o ar tenso, procurando qualquer sinal de vida no ambiente. Nosso garoto valente congela o corpo inteiro e solta um suspiro abafado, sentindo o coração bater na garganta. Ele percebe rápido que o menor deslize agora vai transformar a vida dele num lanchinho da tarde. Os passos pesados da criatura ecoam, quebrando o silêncio do salão, destruído num ritmo muito sinistro de se ouvir. A praga alienígena continua a patrulha e começa a sumir devagarinho pelo final do corredor. Assim que a barra fica limpa, o Lincoln sai do esconderijo escuro e pisa de fininho no piso daquele corredor vazio. O moleque observa o caminho, tentando bolar o melhor plano de fuga no meio dessa grande confusão. Do nada, o nosso herói trava no lugar quando uma luz de esperança acende de verdade na sua mente cansada. O garoto encara o final do corredor e percebe uma chance única de escapar dessa armadilha pesada e suja. Os olhos do Lincoln chegam a arregalar de surpresa quando ele entende totalmente o que está rolando logo ali na frente. A sagacidade do moleque fala mais alto e ele foca a visão na porta do elevador no fim do breu. O menino vira o rosto ligeiro, murmurando sozinho que a verdadeira saída daquele pesadelo pode estar bem ali perto. O garoto se prepara psicologicamente para correr e garantir a própria vida no meio do caos total. Mas a alegria do pobre dura muito pouco nesse apocalipse impiedoso, quando as portas se abrem de uma vez. Uma mulher aparece do nada, correndo desesperada na direção contrária, fugindo de mais problemas no caminho. A moça corre pela própria vida, saindo do elevador enquanto um monte de monstros asquerosos aparece bem na cola dela. O Lincoln percebe na hora que a rota de fuga acabou de virar uma armadilha mortal sem esperança. A Falciane consegue finalmente dar uma pausa na corrida alucinada e encosta na parede fria. A malandra respira fundo, tentando controlar o coração, que parece querer pular pela boca de tanto pavor no salão vazio. Ela solta um suspiro, achando que finalmente conseguiu despistar o perigo e salvar a própria pele. A dissimulada fecha os olhos, tentando recuperar o fôlego depois de correr igual uma maratonista desesperada demais. Mas a paz da mentirosa acaba num piscar de olhos quando uma sombra gigante cobre o corpo dela. O monstrão de várias cabeças e olhos vermelhos aparece bem na frente, babando uma gosma nojenta e muito cabulosa agora. Os olhos da mulher arregalam de um jeito bizarro quando ela dá de cara com esse pesadelo vivo. O terror absoluto congela a espinha da malandra, que percebe que fugir não vai mais adiantar absolutamente nada mesmo. A fera gigantesca abre aquela bocarra medonha cheia de dentes afiados para soltar a voz do mal. A praga alienígena fala num tom assustador que o caminho para o elevador virou uma armadilha sem nenhuma saída fácil.
O bicho nojento avisa que a energia principal do prédio inteiro foi cortada de vez sem piedade. O clima de desespero toma conta do recinto, confirmando que ninguém vai usar aquela caixa de metal tão cedo no salão. A mente da malandra entra em colapso total escutando o papo reto dessa criatura das trevas. Ela fica paralisada encarando a aberração, enquanto o pânico domina cada célula do corpo suado dessa fujona super covarde. Um braço sinistro estende na direção da mulher, mostrando que a caçada chegou no momento final. A criatura murmura de um jeito muito sádico, que sabe exatamente para quem deve perguntar sobre as presas fujonas hoje. Jogando o orgulho pro alto, a mulher levanta a mão chorando muito e implorando por misericórdia. A Falciane manda o papo de que faz qualquer absurdo para continuar respirando e tenta negociar com o monstro feioso. Com a voz tremendo de puro pavor, ela chora sangue, prometendo entregar geral para se salvar ali. A covarde vende a alma pro diabo e jura servir a criatura bizarra, só para não virar lanchinho da tarde ainda hoje aqui. O monstro solta uma risada sádica e macabra que ecoa no salão, curtindo o desespero daquela mulher covarde. A fera não tem pressa nenhuma, ela saboreia cada segundo desse momento de agonia total da sua nova serva. A mulher, cega de medo, tenta manter a calma, enquanto o horror se desenrola bem na sua frente agora. Ela engole o choro, tentando mascarar o pavor mortal com uma expressão de falsa submissão perante o bicho gigante, a aberração. Com olhos vermelhos brilhando como brasa, ruge um comando sinistro que exige ação imediata dela. O monstro deixa claro que o prazo para a traição dela acabou, e ela precisa entregar quem está escondido. Com o olhar vidrado e tremendo, a Falciane encara o escuro do corredor onde o perigo esconde o Lincoln. Ela sabe que está ferrada de qualquer jeito, mas o instinto de sobrevivência grita mais alto que a consciência. A malandra começa a caminhar pelo salão, dando passos inseguros que ressoam pelo chão sujo e cheio de sangue. Ela finge que está ajudando, mas na verdade está só buscando um jeito de não ser a próxima vítima da fera. De repente, o monstro perde a paciência e avança com tudo sobre ela, desferindo um golpe brutal no peito. A mulher é jogada longe com uma força absurda, caindo no chão com um baque seco que cala qualquer grito dela. A criatura se aproxima, arrastando a carcaça pesada e vomitando promessas cruéis de um destino bem pior logo. Ela exige que atrair a ponte, onde os sobreviventes se enfiaram no prédio para garantir o seu próprio couro. Com o rosto cheio de sangue e o desespero batendo no limite, ela tenta gaguejar uma resposta para o monstrão. A mulher está no fundo do poço, percebendo que a oferta de paz era só uma mentira bem contada pela besta. Em um momento de pura loucura e flashback, ela lembra da filha pequena que espera por ela em casa. A saudade aperta o peito, deixando a situação ainda mais trágica e pesada nesse apocalipse sem fim que tomou conta. A visão da criança inocente surge no meio da poeira do corredor, quase como um fantasma do que ela perdeu. A culpa destrói a mulher, que agora encara o monstro sem saber se volta para casa ou morre nesse corredor. O desespero bate forte no fundo da alma e uma lágrima pesada escorre pelo rosto da mulher em meio ao caos. O pavor de perder tudo e nunca mais ver quem ama consome cada pensamento daquela pobre coitada ali. No auge do caos, o protagonista surge atravessando a cabeça do monstro com uma estaca de madeira num golpe de mestre. A mulher assiste tudo chocada enquanto o bicho ruge de dor, provando que o nosso moleque veio pra briga. Sobreviventes, me digam o que acharam dessa história. Eu quero saber a sua opinião. Deixe sua opinião nos comentários, deixe seu like para ajudar o canal a chegar em mais pessoas como nós. O seu like é o combustível do canal para o canal continuar a trazer novas histórias. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Acompanhe o canal que sempre temos novas histórias.